E aí, doutoras e doutores, vamos lá para mais um papo de aprovado, número 95, cara, da nossa sequência. Feliz demais de estarmos quase chegando no número 100 e com um convidado muito especial para esse episódio de hoje, Felipe Sartori, aprovado em medicina no Einstein e em várias outras universidades, inclusive federais e estaduais, que são sonho aí de muitos candidatos, mas escolheu seguir o caminho do Einstein. E acho que foi uma decisão extremamente acertada. Afinal, o cara está simplesmente agora em Cleveland, falando diretamente da Case Western University, com um programa sensacional que o Einstein oferece, que ele conseguiu ser um dos escolhidos e estar lá vivendo. Então, assim, o conteúdo hoje vai ser muito, mas muito legal mesmo. Filipão, seja muito bem-vindo, cara. Sem Olá, mais, obrigado. deixa eu passar a bola para você. Cara, começa dando aí uma mini bio aí, a bio do Instagram. Assim, quantos anos você tem, que período você tá, de onde é que você vem, né? Que cidade, enfim, só para a turma ter as Beleza, informações beleza. iniciais e daí Tá eu bom, conduzo as próximas perguntas. perfeito. Bom, eu sou Felipe, como ele mesmo já disse, eu tenho 23 anos. Eu sou de uma cidade do Grande ABC, né, que se chama Ribeirão Pires, uma cidade pequena. Não É, conhecia, e, nunca tinha ouvido falar. Ribeirão Pires, ela é bem, bem pequenininha. E, bom, eu me formei no ensino médio de 2019, né, e comecei a faculdade em 2021 e agora eu tô desde do começo desse ano, de janeiro, eu cheguei aqui nos Estados Unidos e desde então estou aqui. Então Cara, eu fiz 7 semestres da faculdade, e aí agora que eu teria feito oitavo, aí eu vim para cá. que massa, cara, que massa. É para tu entender mais do contexto. Eu conheci essa história de Felipe e eu achei sensacional através de José Renato, que é um dos nossos mentores. Ele faz Einstein, ele é da sua turma, né, Felipe? Vocês entraram juntos, Isso, né? isso. Massa, massa. E aí, assim, eu conheci Zé através de Duda, né, que era mentor aqui na EME, Zé também virou mentor. E aí fomos gravar um vídeo lá no Einstein, inclusive tá aqui no canal esse vídeo, onde a gente apresenta toda a universidade, cara, super legal o vídeo. E aí, cara, Zé falou, pô, Pedro, acho que tem um colega, assim, um cara que era aqui da minha turma, que você vai gostar de conhecer a história, talvez tenha um bom conteúdo. Afinal, ele tem uma sequência que, pô, pouca gente conseguiu executar e, cara, acho que vale deixar aqui, como a gente busca no papo de aprovado, como um baita instrumento de inspiração. Sem dúvidas, Filipão, acho que a sua história vai inspirar muita gente que está na luta aí para entrar na medicina Assim espero. e vamos nessa. Então, para a gente começar, cara, você falou que você é lá de Ribeirão Pires, é isso, né? Isso, isso. Quantos mil habitantes, cara, tem em Ribeirão Pires, você lembra? Olha, eu acho que tem perto de 100 mil. Beleza, Não é beleza. tão pequena, mas também, comparado com as cidades perto, é bem pequena. Exato, exato. Não é tão pequeno, mas, porra, dado o contexto, É, é quase uma vila no contexto de São Paulo, né? exato, não, é exatamente isso. Todas as cidades ao redor têm pelo menos, sei lá, 300 mil para cima. E tem São Paulo pertinho com 10, 11 milhões. Então, beleza. Sim, exato. Cara, e aí, você lá de Ribeirão Pires, viveu uma jornada como, bicho, assim, de aluno de escola? Você era aluno bom, aluno mediano? Você já queria medicina desde pequeno e vamos para cima? Sei lá, você tem médico na família? Conta aí como é que foi seu contexto familiar e educacional no começo, antes de alcançar a medicina, antes do ensino médio como um todo. Conta mais aí para a gente Não, conhecer beleza, mais. perfeito. Bom, eu vivi, desculpa, a minha família é uma família que sempre foi muito focada na educação, né? Que Então, legal. meus pais, eles sempre foram muito, tipo assim, eles sempre quiseram me dar a melhor educação possível. Então, desde muito pequeno, eu fui muito, vamos dizer assim, eu sempre fui muito nerd, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que queria tirar sempre a melhor nota possível, eu sempre estudei muito, sempre nesse sentido. Então, até o meu quinto ano, eu estudava numa escola que todas as pessoas da minha família estudaram assim, minha família, eu digo, eu e minhas irmãs. Só que aí, quando eu cheguei, eu ia passar do quinto para o sexto ano, eu decidi que eu queria mais, assim, sabe? Que eu queria uma escola ainda melhor. Que foi quando eu acabei saindo de Ribeirão Pires e eu fui estudar em Santo André. Isso eu tinha 10 para 11 anos, né? E aí, nisso eu mudei de escola, mudei de cidade, mudei tudo, né? E aí eu fui realmente nesse foco de estudar porque eu queria, nem sei o que eu queria estudar, acho que era isso, entendeu? E Que eu legal, nunca, cara, que massa. e assim, a minha família, ela tem muito engenheiro, meus dois pais são engenheiros, apesar de não atuarem como,
E minhas irmãs fazendo engenharia, meu cunhado também fazendo engenharia, então sempre foi tipo assim, tios engenheiros, sabe? Sempre foi muito esse contexto. Então, desde criança eu pensava que, eu queria engenharia, que eu queria alguma coisa mais nessa área, sabe? E não tem nenhum médico na minha família, então eu nunca tive muita essa influência, sabe? Então, eu sempre fui uma criança assim, que passei por todos os tipos de profissões possíveis. Desde engenheiro para advogado, para óbvio, né, como que fala? Ixi, saiu a palavra que vai para o espaço. Astronauta, Astronauta, astronauta. então passei Massa, por tudo. massa, Nunca foi massa. muito claro assim para mim, não. Legal, mas já gostava e já queria estudar, né? Assim, pela Ah, história. sim, isso sim. Que legal, que legal. E aí, então, já no final do ensino médio, que veio a decisão da medicina, conta aí como é que você fez. Vou para a medicina. O que é que te fez decidir por esse caminho? Tá, então foi um processo, né? Porque eu tenho uma tia que ela trabalha com isso, coisa de tipo assim, eh, ajudar pessoas dentro do seu processo profissional, né. E aí ela fez um processo comigo de ajudar a fazer a minha escolha de futuro, assim. Legal. Aí isso eu estava no terceiro ano do ensino médio, quando foi, sei lá, acho que em março. Então a gente fez esse processo, início eu estava completamente perdido, no segundo ano eu achava que eu ia fazer direito. E aí, enfim, aí chegou nesse terceiro ano e eu sempre falei que eu não ia fazer medicina, e eu acho que eu tinha algum bloqueio, assim, Bloqueio. sabe. Eu não sei se é porque eu tinha medo do vestibular, se eu tinha, não sei o que que era, mas eu sempre falava: "Não vou fazer medicina, não vou fazer medicina, não vou fazer medicina". Só que aí nesse processo, eu acho que eu entrei um pouco em contato mais com áreas da medicina que eu nunca tinha parado pra pensar, sabe. Então, psiquiatria e neurologia principalmente. E aí quando eu acabei olhando mais para essas áreas, eu acabei percebendo que a medicina, na verdade, era o que eu era o melhor caminho para mim, sabe. E aí eu decidi que eu ia para Que medicina. legal, que legal. E aí, beleza, você já tinha alguma base, já estudava, então, assim, pelo menos isso já estava ali. E conta como é que foi essa fase de resultado mesmo, cara. Terceiro ano, acho que até para a gente dar uma casa atrás, dar um passo para trás. Você terminou lá em Ribeirão Pires o seu ensino médio, então, mesmo. Em que O meu escola? ensino Conta mais. Não, o meu ensino médio, então, quando eu passei do quinto para o sexto ano, né, do Fundamental 1 para o 2, eu fui para Santo André já, eu saí de Ribeirão para Hum, Santo André. E aí do Fundamental 2 para o médio eu continuei em Santo André. tá. Aí eu fiz Legal, entendi, entendi, isso, aí eu entendi. Já fiz o para ensino pegar uma médio escola lá. mais pesada, né? Isso, era mais focado no vestibular mesmo, assim. Aí eu me formei nessa escola em 2019. E aí, bom, aí quando eu decidi que eu queria fazer medicina, eu decidi que eu queria fazer na Unicamp. E aí eu decidi que eu focaria simplesmente na Unicamp e que pelo menos para esse primeiro ano de vestibular sério, né, que seria o terceiro ano do ensino médio, eu ia fazer só Unicamp. Então que eu estava disposto a fazer um ano de cursinho para ir para a Unicamp e não para alguma outra que eu passasse acaso, sabe. Uhum. Enfim. Então, no meu terceiro ano do ensino médio, eu prestei apenas Unicamp e eu também fiz Enem, porque eu acho que o Enem não tem como não prestar, assim, também, né. Enfim. E aí E como foi a nota? Você já chegou bem perto ou não tão perto ainda e sofreu um baque? Conta aí. então, eu sofri um baque, mas é porque foi assim, esse foi o último ano, que foi o ano de 2019 para ingresso 2020, que a Unicamp foi 90 questões, né. A Tá, nota de corte do ano anterior tinha sido 79 para passar para a segunda fase, né. tá. Eu acertei 77. Aí eu estava e aí sabe, e aí assim, o meu mundo deu uma balada, assim, e eu falei: "Tá, mas ainda dá pra querer, vou Boa. estudar pra segunda fase, porque pode cair duas questões do corte, né". E aí quando saiu o corte foi 78. Então Não, man. Puta que pariu. foi. Aí e assim, hoje em dia eu vejo que, tipo, foi bom, porque eu teria começado, tipo, se eu tivesse passado a segunda fase e entrado na faculdade, eu teria começado a faculdade no começo da pandemia, né, que eu acho que foi um caos generalizado. Então hoje eu Uhum. vejo que para mim foi bom estar no cursinho e não na faculdade, mas
Não, e Mas outra, né? enfim. Você não teria entrado na faculdade que você entrou e muitas Exato, coisas a boas minha história seria aconteceram por isso. completamente outra, né, se tivesse passado, enfim. É isso, é isso. E aí foi isso. Aí eu acertei 77, que eu precisava acertar 78. Aí por uma questão eu não passei para segunda fase, então eu acabei ficando assim bem frustrado. Mas assim, 77 de 90 para quem tá no terceiro ano do ensino médio, eu tinha clareza que era uma nota muito boa, sabe? E que seria fácil de construir em cima disso para chegar nos 80 e poucos que precisa, né, para passar bem. E eu também sabia que eu, tipo assim, eu já estava matriculado no cursinho, tipo, eu sabia que tava tudo funcionando para dar certo, sabe? Então isso me ajudou muito a ficar mais tranquilo. Com certeza. Você tinha essa clareza que, pô, era questão de mais um ano que você ia alcançar o que você quisesse, afinal É, você exato. já tava. E aí foi isso, né? Eu sabia que, tipo assim, eu tinha prestado só a Unicamp. Então eu sabia que eu tinha me fechado muito. Aí, por um ano de cursinho, eu já falei, tá, ainda quero Unicamp, ainda vai ser o foco dos meus estudos, mas agora não dá mais para querer ficar prestando só Unicamp, né? Senão, ficou muito limitado, né? Dali, meu amigo, dali, muito bom. E aí, beleza. Veio esse primeiro ano de cursinho, porventura, né? Foi 2020, ano de pandemia. Mas me conta mais. Você ficou em Santo André, pegou algum cursinho de lá, veio para São Paulo, tipo. É uma pergunta, né? De vir de Uhum. Ribeirão Pires para São Paulo, você se muda ou dá para ir e voltar todo dia? O quão longe é? Eu não sei. Então, 2020 foi um ano bem caótico na minha vida, para ser sincero. Eu comecei o ano, a ideia é assim, eu terminei meu ensino médio em Santo André, como eu já disse, e aí o cursinho foi para São Paulo, capital. Tá. E aí nessa época a minha ideia era, eu tinha uma irmã não, né? Eu tenho uma irmã e ela tava se mudando de Ribeirão Pires para São Caetano. E eu não sei se você sabe onde fica São Caetano mais ou menos, mas São Caetano já é Zero. bem Zero, mais zero. perto de São Paulo. Então, São Tá, Caetano entendi. seria tipo a cidade. São Caetano depois São Paulo. Só que tem umas duas cidades entre Ribeirão e São Caetano, entendeu? Ah, aí já dá para ir e voltar todo dia, né? Isso. Aí já era. Tipo assim, daria para ir e voltar todo dia de Ribeirão também, não é impossível, mas já é um desgaste a mais, ainda mais para uma pessoa que tá fazendo cursinho, né? Então, aí eu acabei me mudando com essa minha irmã para fazer o cursinho e ficar mais perto, dá tudo certo. Só que aí Legal. chegou março, né? Então, eu acabei ficando na casa da minha irmã, fazendo cursinho, até que a minha irmã precisou se mudar para Manaus. Nossa. E aí eu tive que me mudar, só que em vez de eu ir para Ribeirão, eu fui para Salto, que é uma cidade perto de Tu. Por E aí, quê? Sua família foi para lá também? isso, é. A minha mãe acabou se mudando para lá por uma época. Tá. Eu tenho uma família em Itu, Salto, e a minha mãe acabou se mudando para Salto nessa época. E aí é por isso que eu ainda estava com a minha irmã em São Caetano. E aí como a minha irmã estava indo para Manaus, ela não teria mais essa casa, eu me mudei para casa da minha mãe. E como o cursinho era online, estava tudo bem, entendeu? Sim. E aí no meio desse tempo eu acabei indo para Manaus também, por uma época. Que loucura. Então eu acabei assim, no ano de cursinho, eu acabei me mudando acho que umas 6, 7 vezes. Caraca, bicho, Uhum. enquanto estudava. Enquanto eu estudava, isso. Nossa, cara. Que aí depois Enquanto a pandemia acontecia. E isso, a pandemia acontecendo, e tudo isso de máscara, no caso, né? Enfim. Então, aí eu fui de São Caetano para Salto, Salto para Manaus, e de Manaus eu voltei para Salto, e aí depois, para fazer as provas no final do ano, eu fui para casa da minha tia, também em São Caetano, Tá, que aí era onde eu estava morando quando eu comecei a faculdade. tá. E aí vieram as provas do final do ano. Cara, vamos lá, assim, conta como você estruturou esse ano, uma vez que você já pensava, cara, eu vou olhar para mais provas. Você olhou para quais provas? Acho que é algo que pessoas de São Paulo sempre refletem muito. E hoje em dia, morando aqui, eu estou percebendo isso cada vez mais. Há de haver alguma estratégia, porque é muita prova ao mesmo tempo, né? É muita prova ao mesmo tempo. Então, assim, como é que você estruturou essa visão para o seu ano? O que é que você priorizou? Fala Uhum, mais sobre isso aí. tá bom, Bom, como eu disse, meu foco era muito a Unicamp. Então, toda vez que eu tinha que priorizar alguma coisa, era sempre assim, se eu tenho que fazer essa escolha, eu vou fazer pela Unicamp. Se eu tiver que escolher qual redação eu vou fazer, vai ser a redação do Unicamp.
mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não podia ficar 100% focado. E aí, Então, Filipão, só uma pergunta nesse meio do caminho. Por que isso com a Unicamp? Assim, acho que você falou um pouquinho, mas fala mais. Quero entender mais disso. cara, se eu te disser que eu sei 100% porque eu vou estar mentindo. Era uma coisa, sabe quando você tem uma simpatia, assim, pela faculdade também? Eu acho que, assim, a Unicamp é uma faculdade maravilhosa, eu acho que isso é incontestável. E eu acho que eu via muito todo mundo falando muito da USP, da USP, da USP, e eu não sentia essa coisa, assim, sabe? E eu acho que eu também, tipo, não tinha conhecimento de como funciona o mundo da faculdade, da medicina e tudo mais. Eu acho que eu não entendia porque que... Eu não entendia o tamanho do glamour da USP também, sabe? Eu acho que hoje em dia, estando na faculdade, eu consigo entender mais porque que tem tanto, né? Mas eu acho que eu via todo mundo apaixonado pela USP, eu acho que isso me broxava um pouco em relação a ela, sabe? Saquei, saquei, É. saquei. Você achava algo meio modinha demais, né? Eu acho que eu não sei, não me chamava atenção, sabe? E a Unicamp, por outro lado, eu achava, tipo, o estilo da prova, do vestibular mesmo, sabe? Eu acho que, tipo, toda a questão social que a faculdade tem, tudo isso eu acho que sempre me chamou muito a atenção. Tá, legal. Então, Era acho a que foi sua um pouco por prioridade. isso, é. Tá. E também, tipo, é isso, é sempre segundo do ranking, assim, da medicina, perto da USP. Aí, alguns parâmetros que me chamavam mais atenção, a Unicamp aparecia na frente. Pelo menos nessa época, né? Eu nem lembro mais o que que era, mas enfim. Aham. Então Claro, faz eu tempo acabei já. falando, eu acho que o Unicamp é o que eu quero. Enfim. Tá bom. E aí foi isso. E aí durante o ano de cursinho, eu sabia que eu não podia ficar tão focado, né? Então eu fazia todos os simulados que tinha do cursinho, independente de onde que vinha. Que eu também acho que, no final das contas, questão é questão, você tem que aprender o conteúdo de certa forma, né? E aí eu acho foi um pouco assim que eu treinei, sabe? Maravilha. É, Unicamp era o alvo, mas estudando para tudo ali, vieram as provas. E aí, cara, conta dos resultados. Porque naturalmente você estava já bem cotado, você tinha um nível alto. Você passou no que tanto? E naturalmente, já falei sobre você entrou no Einstein, né? Então, chega nesse ponto aí de por que você escolheu ir para o Einstein, foi porque é a única que você passou? Conta mais sobre isso aí. Bom, chegando no final do ano, como que foi? Meu ano de. Como foi o ano da pandemia, foi um ano que todas as provas foram adiadas, né? Então o ano acabou durando mais. Então, basicamente, eu estava exausto, né? Enfim. E aí foram saindo os resultados, e o primeiro resultado que eu recebi, eu acho que foi o da Santa Casa, né? E foi no. O resultado da Santa Casa saiu no dia da prova da FAMERP, se eu não me engano. E aí eu nem tava esperando nada, enfim. E aí eu cheguei em casa, minha mãe ligou desesperada para mim, falando que eu tinha passado. E eu não fui nem eu que vi. Então a primeira que eu passei foi a Santa Casa. E Tá. aí depois saiu o resultado da FAMEMA, que eu não fui muito bem. Aí essa eu não passei. Aí depois a FAMERP eu acho que eu fui bem, mas eu também não passei assim de primeira e segunda chamada. Enfim. E aí o Einstein, obviamente, que eu passei. Aí depois eu passei na Unicamp, no final das contas acabei passando na Unicamp. Caraca. E aí o USP eu não passei. Eu fui para a segunda fase, mas eu não passei. E aí a Unesp eu passei para a segunda fase, mas eu acabei não fazendo a prova, porque a Unesp foi adiada mais ainda, né? Porque era para ter sido no final de fevereiro, e ela foi adiada para maio. E aí, como eu Nossa. já tinha passado na faculdade que eu queria, eu falei, não requer fazer essa prova, enfim. Aí foi isso. E aí a Unifesp também eu acabei passando e foi isso. Acho que foi mais isso. Aí eu acabei Tá. nem usando o Enem no final das contas. Eu fui bem, mas acabei não usando. Legal. E aí, cara, beleza. Tipo assim, quatro aprovações principais aqui, dentre elas a que você mais queria, que era a Unicamp. Uhum. Ô, bicho, assim, curiosidade natural, por que então o Einstein? E aí um ponto, né, que acho que vale a pena a gente também colocar. Cara, o Einstein, por vias normais, é bem caro, né? Assim como Sim. Santa Casa particular, privada, você tem que pagar. E você estava com a Unicamp, que não e tal, e baita universidade. Então, conta mais aí, assim, detalha mais de como é que você Uhum. pensou, como é que as coisas aconteceram para você ter escolhido o Einstein, porque acho que Perfeito. é uma dúvida que muitos têm, né? Muitos conseguem Uhum.
passar na Unicamp e podem pagar o Einstein, enfim, ficam nessa. Como é que você decidiu isso aí? Perfeito. Bom, eu sou de uma família que não tem muito dinheiro, né? De maneira simples. Então, É, quando eu estava... como 99% do É, exato. Brasil, a realidade de pagar o Einstein não é a sua realidade. Não está dentro da minha realidade, está bem longe, inclusive. Mas, então, quando eu estava no meu ano de cursinho, eu só pensava em fazer faculdade particular. Particular não, desculpa, só pensava em prestar faculdade pública, né? Claro. Só que aí me abriram os olhos para a possibilidade de bolsa, né? E aí foi aí que eu descobri que tanto a Santa Casa quanto o Einstein, eles tinham bom programas de bolsa, né? Legal, cara. Então, porque Legal. até um dos motivos de eu achar que da Santa Casa, eu nem fui atrás de ver o resultado, é porque eles passam só 5 pessoas com bolsa, Tá. né? Então, aí você compete até meio que separado, enfim, é a mesma prova, mas é um contexto diferente. E aí eu descobri que o Einstein também tinha um programa bem interessante de bolsa para pessoas de baixa renda, Tá. né? Então eu acabei aplicando para esse programa e acabei pegando uma bolsa de 100%. E aí uma pergunta que fica assim, isso acontece no caso, já depois da liberação do resultado, tipo, você já como aprovado aplica para o programa de bolsas anual que eles selecionam dentro dos aprovados ou isso é até antes? Conta mais. No nosso ano foi o que eles fizeram você passa da primeira fase para a segunda fase, você pode aplicar para a bolsa. Então você manda todos os documentos, né, de comprovação de renda, não sei o que, blá blá blá, você manda antes da segunda fase, que são as entrevistas, né? Tá, E maravilha. aí, no nosso ano, no meu ano pelo menos, ou pelo menos no meu caso, quando eu recebi o e-mail de que eu tinha sido aprovado na faculdade, no final do e-mail já veio o resultado da bolsa. Então eu já fiquei sabendo tudo ao mesmo tempo. E foi Mas, quando? pelo que eu ouvi Falei. dizer, e aqui eu posso estar errado, as últimas turmas elas têm recebido separado, então elas têm que esperar um tempo mais para receber esse resultado. Eu sei que a maioria dos exames hoje é assim, você primeiro passa, e aí, enfim, às vezes tem que até que pagar a matrícula mesmo e tal, e depois você pleiteia a bolsa e pode conseguir ou não. Cara, e aí, beleza, bolsa aprovada. Até uma dúvida genuína que eu acho que outros aqui podem ter. A bolsa do Einstein, ela funciona percentualmente, integralmente? Ela é uma bolsa restituível, que você tem que pagar depois que se forma, porque algumas Uhum. universidades dão bolsa, mas né, cobram restituição sem juros depois, É enfim. como se fosse um Como é que... empréstimo com taxas melhores, né? Exato. Não, no Exato. caso É do. como se fosse um empréstimo. Muitas. Eu dou exemplo, assim, a Link, que talvez você conheça daqui de São Paulo, Uhum. tem bolsa. Mas é essa bolsa restituível que eles falam que você vai. A sua bolsa é pagar a universidade de alguém 5 anos depois que você se forma, entendeu? Ah, entendi. Então é como se Então você você. pagasse uma outra bolsa, mas na verdade é você meio que pagando. Entendi. Exato, É, exato. não. Só que eles fazem dessa forma para, tipo, criar a continuidade. Enfim, Uhum. é um É, caminho, né? É um é caminho. um esquema, né? Não, no caso do Einstein, eles têm um fundo de bolsistas, né? Então, no nosso caso, você pode ter atualmente, pelo menos, bolsa de 100% a 75%. Você não precisa pagar esse valor depois. Só que aí você tem que fazer o que eles chamam de programa de contrapartida. Então, basicamente, é meio que alguns trabalhos que os alunos bolsistas teriam que fazer. Aí Legal. depende muito do aluno, tem diversas possibilidades de trabalho. Eu geralmente trabalhava no ensino médio técnico que eles têm, eu dava plantão, Que legal, que plantão de legal, dúvidas. muito legal. Pois massa, cara, beleza. Bolsa conquistada. Por que com a bolsa conquistada você preferiu ir para o Einstein? Afinal, você também estava aprovado na Unicamp. Assim. Quero agora falar sobre isso. Tá, então foi uma época bem confusa da minha vida, assim, que eu fui aprovado no Einstein, acho que foi tipo meio de fevereiro, e eu fiquei sabendo da Unicamp, acho que foi tipo assim, começo de março, né? E aí, só que o meu do Einstein eu estava matriculado para a turma de segundo semestre, né? Porque no Einstein você pode começar ou no primeiro semestre ou no segundo semestre do ano. E eu estava matriculado para a turma que começaria no meio do ano. Então eu sabia que eu poderia explorar um pouco mais as minhas opções, sabe? Que eu tenho um pouco mais de tempo.
Então, eu entrei na Unicamp, eu cheguei a me matricular e eu fiz acho que 2 ou 3 semanas de aula, enquanto eu ainda estava decidindo o que eu ia fazer da minha vida. E eu acho que, assim, eu acho que uma coisa que me conquistou muito no Einstein, que antes, assim, se você me perguntasse naquela época o que eu faria, eu falaria: quem é o Einstein na fila do pão, vou para a Unicamp, né? Mas eu acho que com todo, tipo assim, o esquema da prova do Einstein, todo, acho que de certa forma a propaganda que eles fazem da faculdade, sabe? Tipo, o nome Einstein em si, né? Porque quem tá em É, pelo menos em São Paulo, todo mundo conhece o hospital como referência de é saúde, uma assim. instituição muito forte e com uma marca mais forte ainda, cara. Exato. Então eu acho que tudo isso já me chamava muito atenção. E aí eu lembro que depois, eu acho que foi no dia ou depois do dia, foi alguma coisa assim que a gente fez a segunda fase, eles fizeram meio que um tira-dúvidas, assim, e eles estavam falando sobre a faculdade, sobre os ideais da faculdade. Eu acho que uma coisa que me pegou muito foi como o Einstein, ele é muito focado no futuro mesmo. Tipo assim, ele tá querendo inovar, sempre melhorar, e ele não tá preso a tradições. Eu acho que sou uma pessoa muito assim, sabe? Eu não acho que ficar preso na tradição por ser uma tradição é uma perda de recurso, sabe? Então eu acho que isso, em minha opinião, né? Então eu acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no Einstein, que eu via que assim a Unicamp acho que foi até assim, na primeira aula que eu tive, o professor ele fez até um discurso que ele falou assim, que ainda tem que ter o valor do professor lá na frente dando a aula, enquanto o Einstein não. O Einstein já pega o ensino ativo e já entendeu. E Ah, eu acho que isso já foram coisas que chamaram Filipão, muita então atenção. no caso você chegou a começar as aulas, eu tinha perdido esse ponto. Na Unicamp você foi, começou as aulas, começou a estudar lá. Isso, eu fiz acho que 2 ou 3 semanas, que foi tipo uma semana mais de recepção e uma semana mais de aula. Só que isso tudo Ah, online, né? Porque ainda era sim, 2021. boa, boa. Mas aí nisso você já tinha recebido o sim do Einstein ou ainda não tinha Eu recebido o já, sim eu do já Einstein? estava matriculado no Einstein. Então E vou conhecer os dois aqui, né? Por que É, não, né? foi meio que isso, porque é isso que eu falei, tipo, o Einstein só ia começar as aulas em agosto. Início era tipo Ah, março. faz muito Então eu tinha um sentido. tempo que eu Pô, foi conseguia. certíssimo. Exato. Então eu ainda não tinha decidido. Eu sabia que eu queria decidir antes de passar o semestre, porque aí eu conseguiria sair e rodar a vaga, pelo menos, né? Mas eu ainda não tinha conseguido decidir, porque foi isso, assim, eu me apaixonei pelo Einstein. Tipo, de tudo isso, né? Que eu já falei. Claro, com E além certeza. disso, eles apresentaram também o programa do MD-PHD. Eu, que é o programa que eu estou agora hoje em dia, né? Não, massa, massa. Até acho que antes de mergulhar aí nesse ponto dos programas e etc. Cara, no final do dia, assim, eu quero até escutar mais você em relação a isso. É tomar a decisão entre uma instituição privada e uma instituição pública, né? É. Acho que você até falou sobre essa questão do apego à tradição, etc. Talvez até mais do que isso seja o apego à inovação, porque, de certo modo, acho que o Einstein tem uma marca hiper tradicional, né? Conceituada, enfim. Eles vão seguir muito à risca todo o regimento enfim, a tradição da formação acadêmica médica. Só que eles vão ser rápidos, eles vão criar, eles vão tipo, tirar o professor de sala como professor e botar como tutor no PBL, vamos falar sobre isso aqui um Uhum. pouco. Hoje mesmo fui palestrar em uma escola no Leonardo da Vinci aqui de São Paulo, enfim, e um dos alunos perguntou sobre isso. Tipo, a aluna está no terceiro, que é MED, e, enfim, vestibular já já, né? E aí ela fez, cara, tô na dúvida porque a universidade que eu quero fazer é PBL. Aí eu perguntei ao Einstein, ela fez, Aí, e eu não sei, eu acho isso muito diferente e tal. Eu fiz, cara, é a melhor coisa que existe Uhum. para você aprender mais. Tipo assim, e eu fiz o FRN, então o FRN é aquela coisa, jamais. Tipo, Uhum. jamais. É tipo, Nunca. nunca. Você tem que ter a aula, o professor tem que, cara, tem um ou outro professor que vai tipo, tenta fazer um PBL ali, mas é isso. Ele é a minoria, não tem um apoio institucional de vamos botar Uhum. PBL aqui para todo mundo. Porque, vamos lá, e acho que aqui a gente está um espaço que a gente tem que falar sobre as coisas mesmo. Cara, um professor que trabalha numa instituição pública, como concursado, etc., às vezes ele olha para um PBL e pensa, nossa, vou perder meu emprego. Porque Uhum. pela lógica do PBL, assim, tá correndo risco aqui a minha posição,
Por que me manteriam e pagariam tão caro se podem, né, mudar a dinâmica por um PBL que vai precisar de menos horas minhas, enfim. Enquanto você vai para um Einstein, é eficiência na veia, eles querem que realmente seja gerado valor, né? Não tem aquela coisa do público. Infelizmente, o público não tem um incentivo à produtividade tão alto. E isso é muito chato, assim. Eu, enquanto aluno do Mas, federal, nossa, a gente sofria muito vendo quantas coisas uhum, poderiam ser melhores, embora sim. fossem boas, tá? Acho que sempre é bom tu falar Não, isso para quem estiver é. vendo. É que eu Fala acho que, aí. assim, no final das contas, o Einstein, se tem uma coisa que não falta lá é recurso, né? Eu acho que isso é uma coisa que, não sei, que Mais você até do que, falou. mais até do que nas federais. É, exato. Tipo assim, o recurso eu digo assim, na faculdade, tipo assim, você vai ter a televisão, não sei o quê, a peça, o Não, equipamento, sabe? Tudo é isso eles vão bizarra a conseguir comprar. estrutura. Exato, tudo isso eles vão conseguir comprar porque tem dinheiro, entendeu? No final das contas, é uma Muito, é. instituição que tem dinheiro, tem um bom investimento, não sei o quê. Mas eu acho eu acho engraçado isso, porque eu acho que basicamente quase todo mundo tem esse mesmo pensamento que a Una falou, né? Tipo, você tem medo, porque no final das contas é uma transição de um método que você teve aula a sua vida inteira Exato. para depois mudar e você se vê numa situação que você é muito mais ativo, né? E que, de certa forma, dá uma preguiça, né? Vamos lá. Dá uma preguiça. Só que eu acho que é uma coisa que eu converso muito com meus amigos, né? Tipo, depois que você começa a ter aula mais ativa, que você tá ali, tipo, discutindo e falando e debatendo casos, não sei o quê, quando você pega para ter uma aula mais expositiva, é a pior coisa que existe no planeta. É. Tipo assim, Não, não a pior coisa, né? Mas eu acho que, tipo, acaba virando chato, né? Porque você tá tão total, pô. acostumado a estar ali discutindo e falando e realmente construindo conhecimento dentro da sua cabeça, que quando você tem alguém simplesmente falando por 2 horas, você tem vontade de levantar e sair andando, né? Eu acho que É, para não, cara, e para não colocar com assim, palavras piores. Mas, é isso, é isso. E assim, é interessante hoje porque a própria comunidade de vesturandos indo para medicina e tipo na batalha da federal, eles mesmos já estão entrando nesse modo de, nossa, eu aprendo muito mais construindo conhecimento, fazendo uhum, questão, usando por conta própria, do que sentando para ver o professor falar coisas que exato. eu escutei no primeiro, Sim, segundo ano do ensino médio. Então, assim, sim, é total. muito louco ver que aos poucos está tudo mudando e o Uhum. PBL deixa de ser somente por queremos economizar. Não, inclusive nem é isso. É Não, tipo não é assim, porque queremos eu ser acho que assim, eficientes. exato, eu acho que o professor ele ainda é uma figura muito importante. Só que ele deixa de ser essa coisa tão vertical e passa a ser uma coisa mais horizontal, né? É uma Cara, discussão. No final das contas, o professor ele vai ter que estar lá para falar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, né? Mas se é só ele falando o tempo todo, então aí fica mais difícil, né? na AM até a gente fala o seguinte: o nosso cérebro passa por 3 etapas para fazer aprendizado, né? A primeira é codificação, a segunda é consolidação, a terceira é ativação. Na sala de aula normal, o método tradicional, que não é o PBL, que é o professor dando a aula, o professor está fazendo codificação para você. Só que, Uhum, cara, a codificação você faz no YouTube, você faz com PDF, você faz sozinho, muito fácil hoje em dia, né? No mundo da uhum, informação. E aí o professor no PBL, em que ele não dá aula e ele discute sobre o tema, ele entra na consolidação, o que é muito mais inteligente, muito mais. porque você consegue em menos tempo ter muito mais resultado. Então, cara, assim, Sim, é fantástico. é. Sim, eu concordo. Eu acho que tem uns lados, tem seus lados, assim, acho que às vezes pode ser mais cansativo também. É, Eu acho que no demais. método tradicional, se você quer só se desligar e ouvir, é mais fácil, né? É. Mas para quem tá, tipo ali, interessado e quer mesmo, eu acho que faz muita diferença. Boa, boa, Principalmente quando maravilha, o cara. professor sabe realmente aplicar o método. E aí realmente, Aí não eu. tem, eu acho que não tem nem comparação, assim, na minha opinião é que não dá nem para comparar. Massa, bom demais. E, cara, beleza. Então, assim, você viveu um pouco de Unicamp, e aí você também viu as coisas chegando ali do Einstein, dentre elas, né, o programa que hoje você está fazendo Uhum. e que imagino que brilhou o seu olho logo de cara. Como é que foi isso? Assim, conta mais o que é esse programa. Acho que a Uhum. gente chega no ponto que, cara, todo mundo esperou para entender e escutar. Como é que você está em Cleveland por 2 anos fazendo curso de medicina aí, cara? Conta mais. Tá bom, é assim. é, Eu sempre fui uma pessoa que quis fazer intercâmbio e sair para fora do país para conhecer cultura e conhecer gente de tudo quanto é
lugar diferente. E aí, dentro dessas que eu falei, né, a propaganda do Einstein, eles falaram do programa de MD-PhD, que é basicamente um programa em que você para a faculdade por 2 anos, né, faculdade de medicina, e vai fazer o doutorado, que é a parte do PhD. Só que no Einstein, essa parte do doutorado é feita em Cleveland, com uma faculdade que tem parceria que é uma parceria entre o Einstein e essa faculdade, que se chama Case Western Reserve University, né? Tá. E aí, eu vendo essa oportunidade, eu falei assim, nossa. Why not, né? Tipo assim, eu falei, eita, Jesus, balançou assim as pernas, sabe? Foi bem isso, tipo assim, Unicamp, aí eu vi isso, que, então, e assim, a Unicamp também tem programa de MD-PhD, né, pra gente ser justo aqui, e também tem a possibilidade de sair do país, só que não era tão certo quanto era no Einstein, sabe? Tipo, você vai fazer isso, você vai sair do país e você vai ter essa experiência. Então, isso foi uma coisa que brilhou muito nos meus olhos, sabe? Então, eu, desde o primeiro semestre da faculdade, desde, assim, semana 1, eu já estava assim, eu fui atrás daquele professor que eu sabia que ele ia conseguir me dar mais dicas sobre, e falei assim, o que eu preciso fazer para ser aprovado nesse programa? Porque é isso que eu quero fazer. Ponto, foi isso. Fera Aí, demais. enfim, aí isso foi, tipo assim, um último fator para eu falar, tá, eu acho que eu vou pro Einstein mesmo e a Unicamp, minha vaga da Unicamp vai ficar para alguma outra pessoa. Muito bom, cara, muito bom. E aí, assim, entrando no Einstein, o curso foi andando, o programa em si, como você falou, foi já no seu sétimo período. Conta como é que você chegou, assim, acho que eventualmente até alguém do próprio Einstein, do primeiro, segundo período, pode escutar esse podcast para entender essa sua jornada. E conta mais aí sobre o que você fez para chegar aí. Bom, como eu falei, né, fui falar com esse professor, e aí a dica que ele me deu foi, você precisa fazer alguma pesquisa de iniciação científica, que seja realmente uma pesquisa forte, sabe? Que assim, tem muito aluno de iniciação científica que vai fazer pesquisa, e faz uma pesquisa, assim, sabe? Fazer análise de dados e pesquisas Exato. Não, tipo anteriores, assim, né? não querendo diminuir, mas tem gente que não é o foco, né? Que vai fazer uma pesquisa científica mais para ter no currículo do que realmente ter o interesse da pesquisa. E o que ele falou para mim foi muito tipo: você tem que fazer uma pesquisa que seja assim, você envolvido com todo o processo. É isso que você precisa fazer. Você precisa aprender o que é fazer ciência. E você precisa começar a fazer isso o mais cedo possível, né? Foi isso que ele falou para mim. E aí eu comecei a pensar nisso, e no primeiro semestre da faculdade você não pode fazer isso cedo no Einstein, né? Você tem que esperar pelo menos para o segundo semestre. E aí eu já comecei a pensar o que eu ia fazer. E aí no meu segundo semestre da faculdade, a gente teve aula com uma professora que ela faz muita pesquisa na área de genética. E eu, assim, desde, sei lá, sempre, desde que comecei a ter aula de biologia, fui apaixonado por genética. E aí eu fui falar com ela depois, eu acho que isso a gente estava no final do segundo semestre, começo do terceiro, e eu fui falar com ela assim, olha, eu tenho interesse nesse programa, eu quero fazer uma pesquisa desse nível, eu poderia fazer com você, ou você tem alguém para me indicar? Aí ela falou assim, olha, eu não tenho mais abertura, não tenho mais vagas, mas conheço tais e tais pessoas que eu poderia te indicar para você começar a fazer uma pesquisa com eles. E nisso ela me apresentou o Dr. Davi Coe Torres, que ele foi meu orientador de iniciação científica. E aí eu, tipo assim, para mim foi muito bom, porque ele foi uma pessoa que me deu muita liberdade, assim, sabe? Tipo, ele me ensinou muito como fazer, mas ao mesmo tempo ele falou, faz, sabe? Ele não ficou, tipo, me guiando em todas as etapas. Tipo, ele tava me guiando, mas ele não tava segurando minha mão também, sabe? Boa, tá, perfeito. Então eu tive muita oportunidade de realmente ter contato com a pesquisa. Isso. E, E aí, e se virar, né, também, tipo, ir exato, atrás. mas total. Mas aí assim, tipo, eu era um aluno de terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo semestre de medicina, né? Passando por tudo isso, eu ainda estava na pesquisa. E enquanto meus amigos estavam assim, na aula livre, eles iam pro centro de esporte, eles iam, sei lá, fazer não sei o quê, eu pegava meu jaleco e ia pro laboratório. Quando a gente tinha. Trabalhar na pesquisa, né? Exato, porque eu sabia que eu já estava atrasado em relação ao que eu precisava fazer, então que eu precisava meio que recompensar pelo tempo perdido, sabe?
Então eu acabava passando, mas, sei lá, hoje em dia nem lembro mais, mas acho que eu ficava assim, umas 12, 13 horas por semana no laboratório. O que para um aluno de biologia é até pouco, né? Mas para um aluno de medicina que É. tem um curso integral, era muita coisa. Enfim, Uhum. então foi isso, assim, tipo, foi desde. Porque como eu tinha clareza que eu queria fazer isso, eu estava apostando minhas fichas, sabe? Eu acho que é um pouco assim. Então, o meu esforço ele estava voltado a desenvolver uma pesquisa boa, ao invés de, sei lá, participar de uma atlética, é, ou mesmo tirar notas melhores na faculdade. Então, aí o meu foco foi Total. voltado para isso. A man with a mission, né? A missão estava muito clara ali É, exato, e era fazer acontecer. Que foda, cara. Parabéns, bicho. exato. E tá, a pesquisa foi se desenvolvendo e como é que de fato você vai lá, aplicou para o programa, conseguiu a vaga? Até conta mais, é uma vaga por semestre, uma vaga por ano? Como é que é a disputa? Beleza. Porque, enfim, acho que O... não deve ser para a turma inteira, né? Você deve ter alguma seleção ali que acontece. Não, é o que eles fazem. Tem os... desculpa. Relaxa. Tem os editais que eles chamam, né? Então, a cada ano eles abrem 2 vagas. E aí, nessas 2 vagas, são as 2 turmas que entraram no mesmo ano. Então, a Tá minha turma é a legal. 12, a turma que entrou junto com a gente foi a 11, né? Que eles começaram em março, a gente começou em agosto, né? Tá. Então, dessas 2 turmas, um total de mais ou menos 120 pessoas, tem 2 vagas. Legal, E legal. aí, isso a gente estava, eu acho que a gente estava no 4º semestre da faculdade e a T11 estava no 5º, Tá. né? Então, ele varia um pouco. Acho que eles ainda estão mudando algumas coisas, inclusive, mas enfim. E aí você tem que passar por um processo seletivo que eles fazem, né? Então, primeiro eles fazem meio que uma reunião para contar mais sobre o que é o programa, para ver quem realmente tem interesse. Depois eles fazem uma reunião com os alunos que na época estavam aqui, ou que já. Acho que uma tinha acabado de voltar e os outros ainda estavam aqui para voltar para o Brasil, né? E aí para contar um pouco mais, tipo, como foi a experiência deles, não sei o que a gente poderia esperar, para a gente tirar nossas dúvidas, para realmente ver quem que estava interessado antes de começar o processo seletivo. Legal. E aí, no processo seletivo, eles pedem para você fazer. Você tem que entregar, acho que é o histórico escolar, um currículo e uma carta de indicação do seu orientador, Tá. de recomendação. Aí, Histórico beleza. escolar da faculdade, no Isso, caso, da né? Não da faculdade. escola. Tá. Da faculdade. Então, eu entreguei esses documentos, preenchi. Eu acho que foi, na verdade, foi só esses documentos que eu entreguei. Ah, e uma carta de interesse também, né? Aí eu entreguei tudo isso, e aí a partir do momento que você entrega isso, você entra no processo seletivo, né? No meu ano, eu acho que eu fui a única pessoa que entrou para o processo seletivo. Então, depende muito de cada ano se vai ter competitividade ou não, né? Entendi, entendi. Só que, apesar de eu ser a única pessoa, isso não garante que você vai ser enviado. Sim, você Eles tem que não passar querem nos enviar. requisitos, né? Exato, eles não querem enviar alguém que eles acham que não vai ser bom o suficiente. Tá. Aí esse processo seletivo, a primeira etapa é você fazer uma entrevista com um dos psicólogos da instituição, para ele falar se você está realmente apto, aí, tipo, mentalmente falando. E aí depois você começa a fazer as entrevistas são 3 entrevistas que você faz, cada uma com um pesquisador diferente da instituição. Aí as entrevistas são em inglês, e eles fazem perguntas basicamente assim, sobre o seu interesse na pesquisa, sobre a sua pesquisa, o que você faz. E aí, cada um ele vai acabar focando no que ele achar que é mais importante, né? E aí você faz uma, agenda outra, faz uma, agenda outra. E aí cada um ele vai falando se ele te aprova ou não, e você vai Perfeito. passando, né? E aí, então, inclusive, eu lembro que a minha última entrevista, ela foi com o Dr. Alexandre Holthausen, que eu acho que hoje em dia, não sei se ele ainda é, mas ele era diretor de ensino da sociedade, né? E assim, ele é uma pessoa bem inteligente, vamos colocar dessa maneira. Então ele ia fazendo perguntas e eu falava, meu Deus do céu, meu Deus, enfim. E aí, Que no massa, final cara. deu, no final deu certo, assim, eu achei que foi um processo muito importante, eu acho que ele me deu não foi só um processo seletivo, eu acho que foi também um processo de eu entender coisas que eu poderia
melhorar antes de vir para cá também, sabe? Eu acho que Que eu massa. recebi muitas dicas, não só do Dr. Holthausen, mas de todos os outros, né? Eles foram falando, procura isso, procura isso. Eu acho que foi muito legal. E aí, no final das contas, eu acabei sendo aprovado. E aí, depois disso, você tem que fazer a prova de proficiência de inglês, ir atrás de visto e toda essa parte de burocracia, né? E aí, depois... Fantástico. É. E foi assim, eu acho que foi meio desesperador, de certa forma, mas eu acho que eu tinha muita clareza que era isso que eu queria, e desde muito cedo eu estava trabalhando para isso, então isso ajudou muito. Que incrível, cara. Sério, parabéns, bicho. Eu acho que é um feito. Você falou, né? São 2 vagas por ano, nem sempre vão os dois, como não Uhum. foram. Acho que é um feito e tanto. Cara, assim, acho que é algo que todo mundo vai querer escutar também. Como é que é aí, bicho? O que é que você faz aí? Você está passando 2 anos aí. Esses Não, 2 anos, eles já estão contabilizando, ou você volta e volta do 8º período? Explica mais sobre esses tá, detalhes do beleza. programa em si. Ok, então eu termino o sétimo, eu terminei o sétimo semestre no Einstein, que então eu terminei o pré-internato, né? Porque no Einstein são 3 anos e meio de pré-internato e 2 anos e meio de internato, né? Boa. Então eu terminei o pré-internato, tranquei a faculdade. Aí, nisso que eu tranquei a faculdade, eu pausei tudo lá. Então, quando eu voltar para o Brasil, eu vou retomar da onde eu parei. Então, Então, assim que eu voltar legal. para o Brasil, eu faço internato para conseguir me formar. Legal. Então aí você está realmente focado só na pesquisa, Na né? pesquisa, exatamente. Aqui que eu estou desenvolvendo meu projeto de doutorado. Ah, tá, lembrei, era isso. Você já está construindo o seu doutorado Isso. na metade do curso. Exatamente, que é uma coisa que, para muita gente, inclusive para mim, é difícil de entender. E, É, enfim, é porque assim, o programa de MT-PhD é uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, né? Só que aqui, quando eles vão para a faculdade de medicina, uma eles já graduação. têm um certificado, um diploma, né? Então, para eles, não é tão incomum você pensar em estar fazendo PhD enquanto está fazendo faculdade de medicina. Só que para a gente do Brasil é completamente estranho. Né? Então, o que acontece é que eu primeiro preciso terminar a faculdade de medicina para depois eu poder qualificar e defender a tese. Mas o projeto de pesquisa em si, ele Já já está está sendo pronto. desenvolvido enquanto eu estou aqui. Que Então, a fantástico, cara. ideia é que pelo menos os dados que eu preciso estejam já todos meio que coletados para quando eu chegar no Brasil seja uma coisa mais algumas análises, escrever artigo, alguma coisa assim. No final do dia você já está antecipando 2 anos do período do seu doutorado, né? Porque ao Isso, voltar, você já vai estar com tudo pronto para ir realmente para a fase final e defesa de tese. Então, assim, isso. você já fez tudo, é mais ou menos uns 6 meses a um ano só para defender, e não os 3 anos de um doutorado por inteiro, né? Isso, exatamente. Então, eu tenho até, assim, depois que eu me formar na faculdade de medicina, eu tenho até mais 2 anos para defender o doutorado. Essa é a ideia. Perfeito. Mas a ideia é eu não demorar esses 2 anos. Aí é Claro, o que você não falou, né? De perdeu. 6 meses a um ano, aí vai depender da quantidade de resultado que eu tiver e tudo, né? Porra, Filipão, que incrível, cara. E aí você vai ser, tipo assim, doutor aos, sei lá, 28 anos de idade, mais ou menos. Isso. Que fantástico, cara. Que É bem da hora. fantástico. E aqui é, Muito. assim, para quem gosta da pesquisa, aqui é outro mundo, né? Eu, assim, Conte mais, conte mais. eu tive muita sorte no Einstein, que eu acho que, assim, para começar, o laboratório, ele era um laboratório novo, né? Porque o prédio é novo. Isso, acho que isso é uma coisa que ajudava. E eu participava de um grupo de pesquisa que tinha um financiamento bem interessante. Então, eu tinha uma vida bem, assim, confortável, vamos dizer assim, na pesquisa do Brasil. Eu não tinha que me preocupar tanto, assim. Mas eu chego aqui, quando eu cheguei aqui, eu vim visitar em julho de 24, e eu falei, gente, o que está acontecendo? Que eu lembro que um dos alunos que já veio antes, né, que inclusive está prestes a se formar, ele me levou para fazer um tour na parte de pesquisa clínica com imagem, né? E era basicamente um andar cheio de ressonância magnética, tinha assim, 3 Teslas, assim, 7, sabe? Como se não fosse nada. E eu falando, gente. E assim, aquela quantidade absurda de bancadas, e andares, e prédios focados só na pesquisa. Então, eu acho que isso é assim, tipo,
que a pesquisa, ela não... É isso, tipo, a pesquisa, ela é realmente uma força, uma potência, né? Que eu acho que é aí que tá a grande diferença. E pô, eu adoro gravar papo de aprovado para assim, aprofundar em tudo que for possível para realmente a gente gerar essas reflexões e inspirações bem profundas. Mas, cara, você está aí, vivendo agora, vendo isso na pele. Por que isso acontece? Pergunta sincera, e acho que você deve estar entendendo um pouco mais, tipo, tudo bem, o dólar é uma moeda melhor, eles podem comprar mais coisas, a gente sabe disso, um país que, sei lá, tem menos imposto, ok. Mas além disso, assim, como funciona o financiamento mesmo, né? Quem banca isso? A Case Western University que você está fazendo aí, o MTPHD, ela é pública, ela é privada? Você está pagando? Até uma pergunta sobre a bolsa, né? Uhum. Conta aí. Bom, eu tô recebendo a minha bolsa do ICE, né? Assim, Tá, eu, toda essa parte, assim, do dinheiro, não sei o que, e se vai pagar a faculdade, isso são eles que resolvem. tá. Aqui o que eu vejo muito... Mas no caso, a Case tem um FII ali, tipo, ela não é gratuita, né? Então, não, acho que não. A Case, ela é uma faculdade particular nos Estados Unidos. Que aqui a mesma faculdade pública, ela é paga, Ela né? é paga, não, Isso. sim. Mas a Case é uma faculdade particular. Então ela é ainda mais paga. Vamos colocar desse jeito. Ela é bem carinha, assim. E aí, só que essa parte da pesquisa em si, ela vem muito dos fundings que eles falam, né? Então, tipo, muito dessa parte do NIH, que eles, né? Então, que eles têm esses órgãos, como se fosse assim um CNPq, de certa forma, né? Mas esse CNPq, ele é pago, sei lá, pelo fundo das mensalidades, é por empresas que pesquisam e usam a Case para realizar as pesquisas. Ah, não, o Conta aí. NIH ele é uma coisa federal, né? Tá, Então, entendi. ele vem desse dinheiro alocado para a pesquisa. E aí os pesquisadores, eles têm que fazer as applications, né? Aí eles têm que submeter os projetos deles e falarem, eu quero esse tipo de funding, né? Esse tipo de financiamento Aham. para... Eu preciso de tanto de dinheiro para chegar em É tal isso. resultado, né? E aí eles falam, que eu ainda não entendo muito bem, mas que tem tipo, F1, R1, não sei o que eu realmente não entendo direito como funciona, mas eles falam e eu finjo que tô entendendo. Porque quem vai se preocupar com isso é o meu orientador, né? Enfim. Orientador, é o orientador, Exato. exato. Mas além disso, né, eles têm muitos outros órgãos particulares que dão bolsas, né, de certa forma. Então as pessoas têm muito isso, assim, você vê muita gente aplicando para essas coisas. Então, um exemplo que eu vejo muito é que tem o Velocano, que é meio que uma instituição que faz corridas de bicicleta para angariar dinheiro, para né, fazer financiamento de pesquisas. Então, Entendi. aí tem essa instituição que gosta de financiar projetos de câncer de pele. E aí você vai aplicar seu projeto sobre isso, você vai aplicar ali, entendeu? Aí nisso vai entrando dinheiro. Então, é meio que assim que funciona. Entendi. Assim, Então, assim que eu entendo, né? as vias de financiamento são muito maiores do que no Brasil, que normalmente é somente o Estado, somente o governo, né? Exato. E tem muito mais dinheiro aqui também, né? No final das contas, é Sim. isso. Tem muito, muito mais dinheiro. Não só tem muito mais dinheiro, quanto o acesso é muito mais barato. Assim, uma máquina aí é mais barata, né? Aquela coisa Que igual. também tem todo o processo de importação. E eu acho que... E é isso, assim, não é só o dinheiro. Uma coisa que a gente conversa muito do Brasil é que, assim, eu quero fazer, por exemplo, uma PCR. Você quer fazer uma PCR, você precisa ter os primers específicos, né, para você conseguir fazer essa PCR. Se você compra isso no Brasil, muitas vezes vai levar meses para chegar. Aqui tem muitos reagentes que você vai comprar overnight, né, por exemplo. Você compra Uhum. hoje, amanhã está no seu laboratório. Então, assim, todo esse processo também de demorar 3 meses, muitas vezes chega estragado, que é o processo de transporte. Então, tudo isso são coisas que vão dificultando a pesquisa, né? Tipo, além do Demais. dinheiro. Não, é demais, demais, demais mesmo, cara. Assim, se falta o dinheiro para a mínima verba para pagar as horas de trabalho do bolsista, Uhum, avalie para comprar os equipamentos e todo o processo. O recurso acaba se perdendo, né, em todas as burocracias e ineficiências do processo. exato. É triste de ver. E, É. cara, você aí agora, então,
realmente passa esses 2 anos podendo, de 8 da manhã às 8 da noite, só pensar na pesquisa e mais nada. Exato. Tem prova, sei lá, perguntas que eu imagino que Tá, existam. bom, isso é interessante mesmo, porque assim, no final das contas, eu tô num programa de doutorado, no final das contas, né? E aí nisso envolve também as matérias que eu tenho, os créditos que eu tenho que fazer para ter minha formação no final. O que está funcionando agora é que algumas matérias são online da pós-graduação do Einstein e essas eu já posso fazer enquanto estou aqui. Só que a maioria das matérias elas são presenciais. E aí eu vou acabar fazendo elas quando eu voltar para o Brasil. Então, na prática, meu foco agora é total pesquisa. Então eu não tenho que fazer prova nem nada do tipo. Tá. Fantástico. É, Pô, exato. deve ser um parque de diversões para um pesquisador, né? Assim, poder, tipo. Cara, sim. Era uma coisa que eu conversava muito com meus amigos, assim, porque eu gostava muito do laboratório, sabe? Eu gostava muito de estar no laboratório. Eu falava muito assim, eu não vejo a hora De de poder poder estar. simplesmente ignorar todas essas aulas. Assim, eu sou uma pessoa que também gosta muito das aulas, não vou mentir. Eu sempre fui meio nerdolas mesmo. Mas eu tava no laboratório, não tinha que me estressar com mais nada. Eu só ficava lá, tipo assim, parecia que eu entrava num outro mundo, sabe? Outra É dimensão. isso. Então era isso que. E aqui, assim, hoje em dia eu faço muito. A minha pesquisa ela é muito computacional, né? Então eu ainda sinto falta desse lado, né, do laboratório. Então eu acho que se eu tivesse no laboratório mesmo, aí sim que seria o meu parque de diversões. Eu ia passar 12 horas por dia lá, só titando, fazendo meus experimentos, mas. Tá no processo, né? É, Essa é a primeira pesquisa. Você vai fazer esse doutorado, vai pegar mais outro, e aí, bicho. exato. É o que eu falo assim, tipo, muita gente me pergunta o que você vai fazer no futuro, você vai trabalhar com o quê? Vai ser médico do quê? Vai ficar na pesquisa? Vai ficar e falo, gente, não faço a menor ideia. Eu tô vivendo a minha vida aqui, agora eu tô aproveitando esses 2 anos aqui, meu objetivo é fazer o melhor projeto possível, depois me formar na faculdade da melhor maneira possível, e aí que eu decido o que eu vou fazer. Que Incrível, agora, Filipão. Sério, parabéns, cara. Parabéns mesmo. não, E obrigado. que você seja um motor aí para muitos outros pesquisadores, Ah, assim que e para a espero, né? turma que está vendo esse conteúdo. Eu Mas é gosto, legal. inclusive, de finalizar pedindo para, cara, assim, você dizer como é que alguém que acompanhou aqui, viu esse episódio do Papo de Aprovado, pode te encontrar nas redes sociais, mandar uma mensagem, falar, Felipe, estou com essa dúvida. Tem algo, sei lá, você tem um Instagram que dá para galera te mandar mensagem, quer deixar seu e-mail, não sei. Fala aí o que você Bom, eu achar melhor. vou. Bom, se o pessoal quiser me mandar e-mail, eu acho que é o jeito mais fácil de me encontrar, principalmente com o meu e-mail institucional. Ele é fácil, ele é fxs314@case.edu, esse vai ser o Boa. mais fácil de eu responder. E se o pessoal quiser me encontrar no Instagram, é Sartori_F, que é fácil também. Você parou para lembrar, né, como era o Então, porque o perfil. problema é que eu não uso meu Instagram. Então, tem uma grande chance de eu apenas ignorar, porque eu simplesmente não vou ver. Mas se me Sartori mandar underline e-mail, F, diz isso. aí. É isso mesmo, o Ah, arroba. tá. Então, beleza. É, Deixei aqui Sartori_F. pequenininho e o e-mail Uhum, vocês escutaram já. Voltei no vídeo para pegar de novo. né, é isso. Cara, Aí que o meu e-mail é legal. mais fácil de eu responder, mas o Instagram não acho difícil. Mas pode, Que vale legal. tentar também, se quiser. Que legal, Filipão. Pô, bicho, parabéns. Bom, Assim, muito só tenho isso a obrigado. dizer. É, eu fico muito empolgado nesse tipo de coisa, assim, real, cara, real, assim. Eu tenho tido a oportunidade, graças a Deus, de viajar muito para fora do Brasil nos últimos 2 anos. E, cara, cada vez que você sai, você faz, nossa, tipo, é muito. Assim, é um pouco revoltante, triste, tem coisas. Saber que não só a gente não pode viver isso no Brasil, quanto a maior parte das pessoas no Brasil sequer vai entender a diferença, porque eventualmente nunca vai sair do Brasil. Uhum, Na área médica, não. Na área médica, enfim, você vai poder trabalhar, ser médico, uhum. ter uma boa É, condição, e mesmo que só a turismo você vai conhecer uhum. o mundo exterior, né? Mas, cara, você poder viver como você está vivendo é um sonho. Então, assim, eu fico brincando que eu queria achar alguma forma ainda de poder passar 1 ano e meio, 2 anos fora. Não, Eu vou descobrir como ainda. eu consegui minha loteria, assim, eu acho, porque eu tô juntando duas coisas que eu gosto muito, né? Que é a pesquisa e essa parte de estar fora e conhecendo esses ambientes novos. E eu acho que, assim, estar aqui
é muito isso, tipo, principalmente nos Estados Unidos e no ambiente de universidade e a pesquisa, tem muita gente de todos os lugares do mundo, né? Que eu acho que Isso é é uma das massa, né? partes mais ricas dessa experiência, né? Então eu conheço muita gente de muitas culturas diferentes, culturas que eu nunca achei que eu ia ter contato na minha vida, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes de estar aqui, sabe? Então, eu tô aprendendo Não, muito, 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 não só da pesquisa, né? Mas, não. tipo, Cara, como isso é ser humano, muito né? louco. Isso é muito louco. Eu fui 2 vezes a Stanford nos últimos 2 anos. Lá na outra costa aí dos Estados Unidos. Você tá Uhum, em Cleveland, lá do outro lado. E, cara, isso é muito maluco, assim. Tipo, você faz, meu Deus do céu. Tipo, sei lá, você vê gente Índia, China, África, uhum, europeu, leste europeu. É muito louco, sim, porque também você, por mais que sejam pessoas muito diferentes, elas todas têm algo muito comum que elas querem excelência acadêmica. Tipo, estão todas ali porque elas querem excelência acadêmica, porque elas sim, são excelentes academicamente, né? Então, você tem essa diversidade cultural, mas você sente uma frequência muito alta daquele grupo, de putz, cara, tipo, qualquer conversa aqui vai ser uma baita conversa. sim, Eu não, em nenhum momento eu vou, sei lá, tá tendo algo, nada vai ser boring, assim, tudo vai ser muito empolgante, porque são pessoas incríveis, pô. São sim, pessoas não, isso é incríveis. muito verdade. E eu acho que também você não esgota, sabe? Eu acho que são tantas coisas novas para você aprender que você É, vai indo fundo, vai indo fundo, vai indo fundo e você nunca chega no é final, né? infinito, é infinito, é Então, infinito. isso é muito legal. E ao mesmo tempo também eu acho que é uma experiência muito rica para perceber o quanto que o Brasil é rico também, sabe? Você, Tipo, muitas. você tem pessoas brasileiras aí que você fica uau, né? Tipo, como é que essa Não, pessoa isso tá aí? também. Eu acho que aqui eu tô conhecendo pessoas de lugares do Brasil que eu nunca tive contato antes, nunca tive contato. Aham. E além disso, eu acho que, tipo, as coisas que você percebe, tipo, mesmo da comida ou de alguns costumes, eu acho que uma coisa que eu sinto muita falta, eu acho que dessa alegria do brasileiro, sabe? Ah, Tipo, total, nas coisas simples, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas total, que eu percebo que, tipo, faz muita diferença no dia a dia também. Então eu acho que é legal, assim, também para trazer essa valorização do total, nosso dia a total. dia no Brasil também. Então eu acho que está sendo muito, muito legal em todos esses sentidos. É uma experiência muito enriquecedora. Mas, cara, que incrível. Muito, muito feliz de ter conhecido essa sua história e de poder agora compartilhar para outras pessoas. Vocês já sabem, turma, como encontrar Felipe. Naturalmente, como um bom pesquisador, ele não está lá no Instagram, mas vamos seguir ele no Instagram aí, vamos, vamos lá. Vai que a gente seguindo ele no Instagram, ele se anima de compartilhar essa rotina, enfim. Eu sei que seria um conteúdo incrível de acompanhar. É que não é para mim, vou ser sincero. Tá Mas tranquilo, quem cara, tá sabe algum tranquilo. dia. Exato, exato. Não tenhamos pressa. Então, cara, muitíssimo obrigado. Você que acompanha o Eu que conteúdo também, muito agradeço. obrigado. Curte aqui, se inscreve no canal. E é isso, cara. Obrigadão aqui do lado da mentoria. Gratidão máxima por você ter separado 1 hora e pouco aqui, 1 hora e meia para falar com a gente, cara. Tamo junto Eu que demais. agradeço a oportunidade de contar um pouco mais sobre o que é. E eu espero que tenha cansado alguém que tenha se animado também. Que acho que a Vai. pesquisa na medicina é uma coisa que o pessoal não entende quão rica é também. Então é bem Sim. legal isso. Maravilha, cara. Obrigadão, tamo junto. Você que viu esse papo de aprovado, número 95. Segura aí que já a gente tá no número 100. Que maravilha. Tantas histórias incríveis aqui compartilhadas. Valeu, tamo junto. Obrigadão, Felipe. Valeu. E até mais, turma.